difícil falar depois do Luiz aqui, né? Por isso que eu disse que é começa. Tu vê que pegadinha, né? Ele ia tranquilo na van, assim, quem imaginar que ia largar essa bomba na minha Deu gancho. Não, deu gancho. Não, mas um pouquinho antes da gente começar, estava comentando como é importante hoje ter espaço para sair de certas conversas repetitivas, né? A gente vive num país aí com muito tudo, né? Para todos os lados e para todas as direções, e parece que ao se pensar sobre esse muito, sempre ficamos batendo em algumas teclas. Quando não batemos nessa tecla, apanhamos de quem bate nessa tecla, chegamos a um lugar, fomos encurralados por gente que pensa sobre essas teclas. Então, acho que nada melhor do que a gente abrir, né, as ideias, o pensamento. Eu queria realmente te dar os parabéns, hoje tu deu uma sacudida. Vai ser difícil dormir hoje, né? Puder ligar aí a apresentação? Eu não... Vou ligar aí o colega. Aí clica na começar a fazer lá. Vem em cima aí. Deixa paradinho no primeiro slide aí só. Isso, é isso aí. Apresentação, isso aí. Puxa. Bom, eu sabia que o tempo não era muito extenso e a gente tem às vezes mais vontade de falar e uma certa dispersão natural, né? Então eu tentei centrar a coisa em 3 pequenas historiazinhas assim, para tentar passar um pouquinho dessa coisa da experiência, né? Mas assim, vamos tirar alguns mitos no início, né? Aqui, imagino que os 2 colegas da mesa ao lado aqui, tanto o Eduardo como o Alenberg, devem ter uma experiência muito maior, talvez de maior abrangência, mas eu, dentro daquele meu escopo ali, vou tentar falar 3 coisas aí pra gente conversar. Então pode passar o primeiro slide aí. A primeira história tá tipo X-Men, Origins, né? Uma brincadeira. O surgimento do produtor cultural independente. Pode passar também esse slide aí. Então, agora começa uma timeline aí focada para a gente contar essa primeira história. Em 93, eu tinha 20 anos, comecei a trabalhar como técnico e mecânico. Vocês imaginem, técnico mecânico é quase que um engenheiro mecânico de nível médio, trabalha em indústria, trabalho bem pouquinho diferente do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa era a minha formação na época. Pode passar outra slide. Em 94, com 21 anos, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, fui morar em Porto Alegre e comecei a trabalhar numa empresa de consultoria em qualidade e produtividade. Então, o meu trabalho era odiado onde eu trabalhava, porque eu era aquele cara que ia para a fábrica com uma prancheta, um cronômetro, observando as pessoas trabalhar, para voltar para a engenharia e dizer, tem como produzir mais 100 caixas por hora. Só que eles vão ter que não bater papo, não fazer isso, não... Bom, o cara, a gente era quase que... tinha que sair mais cedo do trabalho, né? Por questões de segurança pessoal. E em 95, já aos 22, eu brinquei ali de primeiro chamado, né? Em 95 eu... Até chegar, que eu vou ali com você. Tá, que daí eu já vou... Aí fica mais fácil, né? É só pra frente, para lá, para o lado do outro. Tá? Em 95, apesar de ter recém começado a trabalhar ali, surgiu uma situação no meu trabalho que a empresa quebrou ali, enfim, demitiu todo mundo, uma boa. E um cara convidou 3 jovens, eu era um deles, vamos fazer uma sociedade e tal, eu fiquei empolgado. E muitos anos depois fui descobrir que a empolgação era porque talvez eu não me preocupasse tanto com estabilidade, com carreira, sempre na mesma função e tal. Achei muito legal aquele negócio de ter uma empresa, fazer parte de uma empresa, mal eu sabia o que estava por trás, né? Exatamente. O que significava o CNPJ, né? Então, aí depois veio o segundo chamado, né? Um pouquinho depois, né? Aos 26 anos, eu comecei a trabalhar no que seria o Google hoje, ou que seria a Apple hoje, que era as empresas de telefonia celular, que de 98 até
um bom pedaço do tempo, era o auge da tecnologia, né? Eu trabalhei na Claro. E ali, realmente, era uma empresa multinacional, né? Quase todas elas vieram de consórcios de privatização, empresa de origem canadense na época, hoje é mexicana, enfim. E a gente recebeu um choque de capitalismo, assim, de 1000 volts, mais ou menos. Enquanto as pessoas estavam preocupadas para ver se iam pagar hora extra no seu trabalho, ou se vai arrumar um emprego de carteira, nós tínhamos uma condição de trabalho ali, exatamente o que vocês veem hoje nessas entrevistas de Google, isso e aquilo, né? Tudo que era regalia, pagavam tudo na carteira, tudo, enfim. E tinha um estímulo muito grande no sentido de empreendedor e tal, e lá pelas tantas eu fiquei com essa vontade de, poxa, eu tinha acabado de tentar entrar numa empresa, sair daquilo, mas daqui a pouco recém arrumei o melhor emprego, já estou querendo de novo inventar moda, né? E aí veio o terceiro chamado, esse que foi o perigoso, né? Em 2001, né, eu consegui fazer minha única viagem ao exterior. Única não, segunda, eu fui no Paraguai uma vez também, aí eu fui no Canadá dessa vez, né? Aí chegou lá realmente o Canadá, Montreal lá, é bem diferente do Brasil, muito diferente mesmo, assim, a forma como eles colocam as coisas e tal, não são melhores nem piores, é diferente. E nessa viagem eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, poxa, se eu conseguir me organizar para fazer uma viagem dessa sozinho, né? Fui sozinho e tal, coisa que um monte de gente faz hoje em dia, mas para mim, para meu modo de vida não era comum. Eu voltei meio, né? Viu? Fui pro Canadá, tá? Voltei todo empolgado com aquilo, né? Pra, em 2002, eu ser demitido, né? Aí eu voltei empolgado no Canadá em 2001, mas não tinha coragem de chegar lá e dizer encerra um contrato que eu estou saindo pro mundo, que eu vou fazer as coisas que eu quero e tal, não tinha coragem. Aí a empresa entrou na minha divulgação, demitiu um bloco de 70, 80 pessoas, eu fui nesse primeiro bloco. Aí eu realmente tive que começar a pensar numa mudança profissional, né? Queria fazer alguma coisa aí, enfim. Estava com 29 anos, quase para 30. E alguns amigos lá em Porto Alegre falaram, por que tu não está estudando administração, por que tu não usa isso para o teatro, para música e tal? E usar como? Não tinha nem ideia, né? Fazer produção. Para mim, fazer produção era o cara aquele que andava com o crachá escrito produção e botava os amigos na fila, na lista e não pagava o contrato. Isso era produção para mim na época. Então, eu achei assim, vou levar jeito para isso aí, né? Então, eu me empolguei um pouco nisso aí e acabei que realmente comecei do zero. Assim. Não fiz um planejamento estratégico, não fiz um modelo de negócio, não fiz pesquisa de mercado, não fui até o balcão de negócio pedindo, não, peguei simplesmente um pedaço lá daquela rescisão e comecei a investir exatamente no que o Luiz falou, na autonomia. Falei só, se der tudo errado, mas se der tudo errado mesmo, sendo bem pessimista, como eu ainda estou com 30, vai dar tempo de recuperar, né? Se demorar a dar certo, ainda tem tempo também, porque a morte deve estar longe ainda, né? Então a gente ia pensando, adosando e resolvi fazer isso, né? Não imaginava o que vinha pela frente, né? Os primeiros anos foi praticamente assim, uma maravilha na história do aprendizado e um terrorismo ao cubo em termos financeiros, porque é muito engraçado como você está acostumado a trabalhar de um modo, você troca para outro completamente diferente, é como se você não fosse alfabetizado naquele outro modo de vida. Então uma coisa é você saber que tem que ir para o trabalho, senão vai tomar um xingão se atrasar. Uma coisa é você saber que tem que fazer tal coisa, porque senão vai acontecer. Agora, quando você não tem ninguém para fazer isso, e eu digo isso para todo mundo que for fazer, desde um pequeno trabalho freelancer até uma coisinha um pouquinho maior, que você não é mais tutelado por um chefe ou por alguma coisa que pode fazer essa correção, cuidado, porque parece fácil, mas é extremamente difícil. E você vai dizer, não, mas eu corro todo dia, eu tenho disciplina, eu lavo a louça, eu faço isso, não é a mesma coisa. Você tem que sempre estar focado que se você não prestar atenção, vai faltar grana dia 30, é um exercício, pelo menos para mim foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo realmente, como o Luiz diz, né, as crises vão nos fortalecendo, né? Não acho que eu queria cair do lado da autoajuda aqui, mas assim,
Quando a gente está numa certa área de conforto, a gente anda num ritmo. Quando vem o sapeca ioiô, sapeca iaiá, né? Vem o fogo ali nos pés, a gente é obrigado a imprimir um outro ritmo, né? Mas eu queria colocar isso assim, porque cada ano que foi passando, 2002 para 2003 para 2004, enfim, para quem não estava acostumado a passar trabalho, era muito difícil. Assim, tipo, eu antes dos 30 anos me sustentava, nunca passei dificuldade, assim, pelo menos básicas, econômicas e tal, daqui a pouco está com mais de 30 e parece que voltou à adolescência, assim, em termos financeiros. Então, talvez deve ser um terror que passa hoje, né? Todo mundo tem família, um monte de responsabilidade e pum, corta aquela fonte de renda com desemprego. É um negócio bem assustador. Tive muito baixo retorno financeiro, mal dava para pagar a comida e aluguel atrasado, cortar a luz, daqui a pouco quase indo voltar a morar com a mãe, o negócio foi assustador mesmo. 2005 melhorou o din-din, né? Então eu dei uma respirada. Trabalhei em uma grande produtora do Sul do Brasil, que é a Alpes Promoções, né? Então lá a gente tinha um circuito, todas as principais atrações, principais desse lado A que a gente fez, né, mais globalizado, passavam por lá e a gente trabalhava, então eu tive uma noção assim, do que era uma estrutura quase que industrial de produção de eventos, né? Uma coisa, circuitos grandes, tudo grande porte. Né? E aí convivi tanto no lado A como no lado B. Trabalhava naquilo, mas ao mesmo tempo frequentava a cena alternativa em Porto Alegre, via como é que os grupos tentavam se organizar, se agilizar e tal. E o Nordeste me ensinou um negócio forte. Em 2005 eu fui ao mercado cultural, nem sei se ainda existe esse evento lá hoje em Salvador. Não. E tive duas sortes. Uma de ir naquele ano e tomar uma overdose do que era o assunto redes, né? Redes, enfim, trabalhar em rede, né? Foi um grande lance que bateu. E consegui falar na época com um cara que nem está vivo mais, que foi o Rui César, que criou a Casa Via Magia lá desse evento. E ele me falou muito sobre isso, né? Falou que quando eles tinham começado, eles estavam tipo eu. Eram casais que nos anos 80, era de teatro do boneco, a galera super alternativa, ninguém tinha dinheiro sobrando, que, enfim, teve uma estrada de 20 anos para chegar onde eles chegaram. Então ele me incentivou bastante. Com essa história de pensar nas redes, eu veio de novo uma crisezinha financeira em 2006, mas aí houve uma mudança que é o que catalisa quase que o final dessa primeira história, que foi pensando na rede, pensando no conceito da galera também um pouco do software livre, que estava começando a entender, de parar de olhar minha ferida que doía toda hora e parar de reclamar e partir daquele princípio assim, né? Se eu não fiz a faculdade de matemática, mas eu fiz só até o ensino médio, bom, para o cara que fez o primeiro grau, para ele eu posso ensinar, né? Ou para o cara que está começando a se alfabetizar, eu sou um gênio em matemática. Então eu comecei a ver por que eu não poderia de repente produzir alguma coisa em termos de produção. E eu comecei a ver muito erro básico de produção. Não estou nem falando aqui, nós estamos aqui num evento privilegiadíssimo discutindo conceitos altíssimos aqui, né? Complexos. Eu estou falando de erros básicos de atendimento, de dinâmicas aí, né? De coisas de produção. Inclusive vocês estão de parabéns, achei a produção de tudo até agora, nota 1 milhão, muito boa mesmo. E aí fiquei invocado com aquilo e comecei a pensar nessa ideia de criar um blog, né? Então foi ali que nasceu um produtor independente e também na época eu tive um aprendizado muito grande que existia um portal, não sei se alguém participou desse portal, chamado Overmundo, um portal criado no Rio de Janeiro, pelo Mano Viana, o Ronaldo Lemos, o Zé Marcelo Nock e a Helena Aragão, enfim, uma galera lá do Rio, que a ideia era que cada estado do Brasil existisse um overmano e esse overmano abastecesse nesse portal tudo o que acontecia de diferente e que a gente sabia que os canais institucionais de comunicação não colocavam. E aí a gente podia ser editor da matéria dos outros. Cara, é um negócio fantástico esse projeto. Eu também peguei um pouco desse aprendizado. E aí o resumo dessa primeira história que eu queria contar era justamente isso, assim. Foi uma primeira etapa em que eu me coloquei muito disponível para o aprendizado. Eu tive que
pensar muito em soluções para o dia a dia, que é uma coisa que quem for pegar a mão na massa aqui na área de produção, não é uma área conceitual. A área de produção operacional ela é muito... Você às vezes tem minutos, segundos, horas, um dia para resolver imprevistos, não dá para ficar, sabe? A gente fica pensando na área de planejamento, quando desenha uma coisa lá para frente, mas quando a coisa já está, o acontecimento, que o Luiz falou, aí a coisa tem que ser, a gente tem que pegar um time nisso, né? Buscar aprender novos modos de vida e não aceitar o estado das coisas. Aí que eu comecei a ver que eu pensava que a minha dificuldade inicial de trabalhar é porque eu não estava nos meios, tipo, eu não estou na Globo, eu não estou nisso, eu não estou aquilo como muita gente pensa, né? Aonde está a estrutura, onde está a coisa. Mas aí eu chego em Salvador e vejo um monte de gente que eu nunca vi falar que tocava, que cantava, que pintava, que desenhava. E os caras vivendo daquilo. Eu falei, não, para aí, os caras estão blefando aqui, não pode. Mas aquilo me abriu para pesquisar que existia muita gente no Brasil e no mundo que vivia de questões criativas, de suas atividades, como deve existir uma infinidade de microempresas, de tudo que é coisa, mas que para nós não parecia que não existia. Existia só aqueles que de vez em quando apareciam na mídia. Então aquilo ali me deu um estalo também de por que eu também não posso trabalhar diferente do modo como os outros produtores trabalham. Ali eu acho que nasceu uma certa autoralidade na vontade de trabalhar. Então a vontade de ser um produtor que não era só executante, não era só formatador de projeto, não era só correr atrás de dinheiro, mas um cara tão criativo ou em confluência com esse povo todo criativo com o qual trabalhava. A partir dali que passei a não aceitar a hierarquia na produção. Ah, o produtor dá serviço do artista. Por quê? Se o cara também precisa de mim, se eu preciso do cara, o que tem esse negócio que pode ter uma hierarquia na hora de organizar, tem um diretor, tem um supervisor e tal, é uma questão de poder trabalhar. Agora, uma hierarquia de, sabe, o produtor virar boy de luxo, babá, sei lá o que, de alguém, acho que não é por aí. E não acho saudável para a carreira artística de ninguém também isso, né? Não é só por uma questão de me defender, mas não acho que é saudável para o desenvolvimento de ninguém isso. A segunda história, bom, aí até aí o que foi possível, só para fechar. Eu abri uma pequena microempresa, bem pequena mesmo, né? Trabalhei com 24 artistas, fui produtor executivo de 2 álbuns musicais, trabalhei com lançamento de 6 álbuns musicais lá no Sul, trabalhei na gravação de um DVD, realizei 2 projetos de intercâmbio em Salvador e Brasília, trabalhei em 4 festivais nacionais, trabalhei no Festival Internacional e não tirei férias durante 4 anos e vivi bem estressado. Essa foi uma das piores aí que eu consegui fazer. Por que eu botei isso? Para inflar a bola? Não, eu botei para ver se, poxa, mas mesmo com toda a falta de grana, matando o cachorro a grito, como a gente diz lá no Sul, dá para fazer muita coisa. Às vezes quando a gente realmente se joga, meio que eu vou nessa direção, não tem quem segure agora, assim, quer dizer, a gente se coloca muito disponível para isso. Não sei que tem um baque na saúde, tem alguma coisa que... Enfim, como é que isso foi viabilizado? Prestando serviço. Percentual de bilheteria de show em barzinho, percentual de venda de cachê, pequenas captações e pacotes de serviço. Ou seja, mal dava para, talvez às vezes, me sustentar, mas eu investi muito em todas aquelas coisas que eu trabalhei ali. Né? Às vezes não tinha verba, eu começava trabalhando voluntário, depois vinha verba. Às vezes, vamos tentar ver se vai encher o show, vamos tentar ver se vai encher o show. Mas enfim, eu preferia isso que ficar parado em casa. Ai, a vida está ruim, o governo não sei o quê. Então eu preferia não tocar aquilo. Então, mesmo com todo o prejuízo financeiro, seja lá o que for, dá para realizar às vezes muita coisa. Num período que vai talvez eclodir depois no período posterior. É a poupança da autoestima, né? Quando eu estava numa, desculpe até a palavra, numa M em casa, eu pegava aqueles negócios que o produtor adora guardar crachá, né? E as filipetas, é uma neurose, guardar aquele bolo de crachá aí. Eu começava a botar no meu colchão, assim, de solteiro, e quando eu olhava assim, a cama cheinha, nossa, mas eu fiz bastante coisa, dava uma alegria, né? Tinha um puto no bolso, não sabia nem como é que ia tomar café no outro dia, mas eu olhava, mas eu fiz bastante coisa. Então essas coisas motivam a gente. A segunda história, aí que vai eclodir aquele hábito de começar a brincar ali com o blog, que foi aprender a organizar um show. Eu resolvi, eu vou passar um videozinho aí
Passa um videozinho aí pra gente desse... Ah, não, sem áudio? Não, ele colocou só o microfone aqui. Não, mas se não tiver eu posso contar também aqui no... Pode, vai contando. Vou contando. Então tá, beleza. A ideia é o quê? Compartilhar o conhecimento, daí realmente seguindo a ideia do software livre. Uma vez eu fui numa palestra de software livre e os caras falaram o seguinte: todo mundo aqui gosta de comer brigadeiro, a maioria deve gostar do doce brigadeiro. A receita de brigadeiro não tem copyright, assim, tipo, como é que se faz um brigadeiro? Qualquer lugar tem uma receita de brigadeiro. Agora, você imagina se toda vez que o cara quiser comer brigadeiro, ele vai ter que fazer. Ah, eu quero tomar um leite, vou lá tirar o leite na teta da vaca. Não tem como. A sociedade se especializou e as pessoas fazem as coisas. Às vezes tu consegue fazer tudo, às vezes o cara quer morar numa ilha, no meio do mato, fazer tudo, mas a gente sabe que nas cidades, nos centros urbanos, a gente sabe que tem acesso àquilo, mas vai delegar outro para trocar o chuveiro, para fazer isso, fazer aquilo. Então eu pensei, eu ensinar a galera a produzir show não vai diminuir o número de oportunidade de trabalho para os produtores de show, porque vai ter um monte de gente que vai produzir uma vez um show e vai odiar e vai dizer, cara, nunca mais me meter numa confusão dessa. E talvez os que vão ainda se meter nessa confusão vão respeitar mais, vão ter mais consideração por quem trabalha nisso, né? Então Ah, não, tá mexendo. Onde é que tá o vídeo? O vídeo tá... Não, é no outro slide. Ah, Tem tá. um linkzinho no outro slide ali. Mas você quer exibir agora? Ou... Não, posso ir falando e aí no finalzinho você exibe. Como é que é o meu tempo aí? Encerrou? Tem 10 minutos, mas tem que agilizar, tem mais coisa aí. Não, volta aqui, resumo da parede. Então, 2007 foi um ano que começou assim, no limite. No limite mesmo, assim. Terminou o ano com crise de síndrome do pânico. Só para vocês terem uma ideia. Estava muito tenso mesmo. Quando eu falei para a psicóloga, eu me convenci que tinha que ir numa, né? Porque realmente a tensão, não conseguia ir numa padaria, entrava em pânico, aí eu falei, não, tá, uma coisa errada. Ela falou, fala da tua vida, fala disso, fala daquilo, fala daquilo. Quando eu falei que eu estava 5 anos sem tirar férias, mas 5 anos mesmo, assim, não estou brincando, é 5 anos sem viajar 2 dias. Foi punk, né? Ela falou, não vou nem começar a te tratar antes de tu tirar 30 dias de férias. Aí ela disse para mim, mas eu não tenho dinheiro, então fica caminhando em Porto Alegre, não trabalho, não leio e-mail, não atendo telefone. Aí eu fiz isso, me acalmei, né, dei aquela respirada, fiz mais umas sessõezinhas e passou a síndrome do pânico. Um amigo meu me ajudou também fui empresário de algumas bandas esse ano, um trio de rock que alguns talvez conheçam, chamado Pata de Elefante. E aí a gente começou esse projeto aprendendo a organizar um show, que era preparar uma coleção de fascículos, foi lançado depois desse site Overmundo. Então a cada semana eu colocava um fascículo, em vez de botar o livro todo, eu pensei, não, eu quero que o cara leia 2 páginas a 4, só isso. Os fascículos não tem mais do que 2 ou 3 páginas. E as pessoas começaram a nos acompanhar nesse portal de outubro a fevereiro do outro ano, que era o tempo das postagens, né? Bom, aí eu imaginei o seguinte, se a gente botasse qualquer publicação na internet, ninguém poderia barrar os outros de ler. E as pessoas também, como eu, numa enrascada que começa a ser produtores, iam utilizar palavras de busca para tentar encontrar conteúdos similares, como se faz, né, nos estudos normais e tal. Bom, gente, resumindo a história, a gente largou o livro na rede, gratuito, muito antes dessa moda que está agora, de você quer beijo na boca? Bote seu e-mail aqui embaixo, gratuito. Muito antes desse troço todo que está aí hoje, a gente já largou o livro. A única questão na época eu pensei que seria legal largar no portal, porque ele já tinha um contador de downloads, né? O resumo que deu essa história, né? O que foi possível fazer? A gente lançou um livro digital, acessível, né? Lançamos depois uma tiragem impressa de 500 exemplares. O livro estava sendo utilizado no Brasil, na Argentina, Portugal, Angola, Estados Unidos. O livro também passou a ser utilizado por alguns professores do curso de produção cultural. Recebi relatos do pessoal da UFPA, da Universidade Federal Fluminense, dos Institutos Federais de Educação que tem curso de produção cultural, pontos de cultura.
Surgiu a partir daí 30 atividades formativas presenciais, cursos livres, né? Que realizados em 5 regiões, 11 estados, né? Tá mais ou menos estados. Mais ou menos, somando tudo isso, aproximadamente 1.000 ou um pouquinho mais de pessoas participaram de atividades presenciais paradas por isso. Houve uma situação até lá na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que o Aprenda a Organizar no Show foi um curso de extensão lá, na época um curso de gestão cultural. Também foi feito parcerias com locais para que o curso fosse realizado, né? Várias instituições e tal. Foi recomendado no caderno sobre o trabalho do Jornal Globo, né? Como um dos livros bacanas que se nessa área. A produção e distribuição teve um custo muito baixo, que juntou eu e um jornalista amigo para fazermos isso. Inicialmente comecei promovendo cursos gratuitos, depois vendi o curso, algumas vezes vendi consultoria, algumas vezes organizei cursos que eu mesmo ministrava, às vezes era contratado para aulas e eventos, enfim. Resumindo, mais ou menos custou uns 4.000 e gerou 50.000. O cara pensa, nossa, o cara é um gênio dos negócios. Não, isso ao longo de alguns anos, né? Mas eu só quis anotar os números para vocês verem assim, como a gente, tendo um determinado arranjo, os fatores de produção que estão à nossa disposição, a gente, às vezes com um custo bem baixo, chega longe. E às vezes acha que tem que começar com 100 mil, com 40 mil, com 90 mil. Eu vejo a galera hoje em dia reclamando tanto que não tem. Boa parte dos meus primeiros anos de produção eram em Lan House. Até hoje, em qualquer lugar do Brasil que eu tiver, eu trabalho em Lan House amarradão numa boa. Não é o ter o top da tecnologia que vai fazer a diferença, sim como usar isso. Então essa é a segunda história, né? A terceira história já é uma evolução desse Aprenda a Organizar um Show aí, que é o livro Carreira Artística e Criativa. Embora a gente realmente utilize, na maior parte das vezes, os eventos para nós, isso é a nossa fonte de sustento, de renda, de trabalho, aquelas pessoas que têm o seu lado mais autoral, né, o lado mais artístico, deve ser a velocidade da conexão que está acontecendo. A pessoa que tem o lado mais autoral, por exemplo, eu comecei a trabalhar com produção, fiquei com vontade de escrever, fiquei com vontade de ouvir mais música, fiquei com vontade de compor, fiquei com vontade de uma série de outras coisas. E acho que a gente começa a partir daí enxergar que existe nas áreas artísticas, culturais, entretenimento, comunicação, nome que queira se dar para isso, eu não entro muito nessa guerra do que é o que aí, cada um tira para si o que é importante, é que a gente começa a descobrir como que o perfil profissional criativo. Então, por exemplo, eu acho tão criativo o iluminador quanto é o cara, o ator. O operador de som tão criativo muitas vezes quanto o cara que faz a projeção lá, o VJ, tão criativo quanto o assistente de cenografia. Então, essas atividades todas são o que eu chamaria de uma carreira artística, ou artística e criativa, ou carreira criativa. E aí entra também esse conceito novo que entrou no Brasil aí, a partir da noção de economia criativa, mas muito antes de vir essa noção, a gente sabe que um arquiteto é um cara que trabalha com criatividade, que o mundo da moda é criativo, que a gastronomia presente em qualquer cidade tem um componente de criatividade, enfim, o Brasil é um caldeirão de criatividade, né? E a ideia de falar um pouco sobre carreira criativa é porque eu vi que existia, e ainda existe, muito pouco conteúdo que ajude a se pensar sobre esse trabalho. Se você tentar buscar isso em outras áreas, talvez você encontre livros explicando como ser um bom advogado, como levar a carreira do direito mais ou menos disso, aquilo, ou na engenharia. Quer dizer, as áreas também ainda estão se estruturando. A noção de gestão de carreira é nova no mundo. Na área de carreira artística e criativa, o que acontece? Existe o que a gente chama do sistema das estrelas, né? O Star System, que é o que fabrica os ídolos e fabrica as estrelas em todas as áreas de todas as estéticas. Não estou tirando o valor daqueles que estão lá, só estou dizendo que existe um sistema que faz com que facilite a vida de alguns e atrapalhe e dificulte a vida de outros, né? E eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar que uma carreira artística é um trabalho,
né? Uma sequência de trabalhos que a gente escolhe realizar. E que isso independe de nascer talhado para aquilo. Claro que tem gente que nasce com mais habilidade, sim, mas tem gente que aprende e realiza também. Acho que também isso independe de ter dinheiro, estar na mídia e aquelas coisas que as pessoas dizem. Se o cara tiver dinheiro e está na mídia, pronto, já ela está. Vários filhos de gente muito rica e que estava na mídia, tentou alguma coisa e não chegou lá. Existem muitas carreiras que são simuladas, que parece que existe e não existe. A gente vai vendo ao longo do tempo que não existe, são infladas, são fabricadas. Então eu queria que a gente pensasse um pouco isso. Então eu escrevi primeiro um artigo para a Universidade Comunitária de Chapecó, Santa Catarina, em 2013, que se chama Elementos para se pensar uma carreira artística profissional. Eu escrevi um artigo para essa revista, na Universidade Comunitária de Chapecó. A partir daí, pensando na ideia de uma carreira, utilizar a administração, existe uma tensão muito grande nas áreas artísticas, culturais e humanas, que a administração é o inimigo. A administração é o conhecimento. Eu falo disso por ser administrador, que se ocupa de organizar as coisas. E as coisas podem ser organizadas também de maneiras alternativas, né? Então, escolhi uma das 4 questões que eu falava nesse artigo para escrever o livro. Aproveitei que, ao escrever uma monografia, tem toda aquela estrutura para fazer as revisões necessárias, com a ideia de tornar mais acessível o conhecimento sobre a organização da carreira. Não é um manual de carreira. Tem gente que entra em contato assim, vou comprar o livro com as 10 soluções, os 5 jeitos de não tem nada a ver com isso. Simplesmente, existe um panorama sobre a noção do emprego, a noção do nascimento da carreira e a noção da gestão de carreira no mundo, depois um recorte em termos de Brasil de fontes que mostram isso, e depois uma coletânea de depoimentos de artistas, criadores, produtores, pessoas, falando como eles enxergam as questões das carreiras e atitudes que podem influenciar um movimento bacana da nossa carreira, né? Se a gente olhar as 2 histórias anteriores, essa terceira história tem o mesmo componente que tem a ver, de novo, com a palestra perturbadora do Luiz, para mim, pelo menos perturbador Luiz, que é o seguinte, é o acontecimento. Então a gente tem que começar a fazer em algum momento. As pessoas quando me mandam e-mail por causa do blog, ou alguma coisa perguntando, Ale, como é que eu começo? Começa, cara. Começa, bate na porta de alguém que está desesperado, querendo trabalhar. Fica no sinal de trânsito, que nem os loucos estão fazendo agora. Eu sou produtor, quero uma vaga. Faz alguma coisa, mas começa. Porque senão o cara fica querendo começar do jeito que não erra, do jeito ideal, e aquilo ali não começa nunca. Bom, o livro ele foi criado entre 2014 e 2015, foi produzido no primeiro semestre de 2016, a produção gráfica. A partir de março e abril, tomei as definições de como seria distribuição e comercialização, e ele iniciou a distribuição em julho. A Garota Propaganda é uma parceria com a minha namorada, né? A gente tem que utilizar os recursos que a gente tem, né? Então, aproveitamos aí. Isso é da divulgação do norte. Isso é economia familiar, anota aí. Bom, o que foi possível fazer até agora? Comecei uma divulgação no norte, comecei a divulgar em Porto Alegre também, já distribuí livros em 2 cursos que eu organizei, já arrecadamos em torno de 80% do valor investido na produção nos primeiros meses, e começou também com essa necessidade agora de vender o livro, que eu estou vendendo diretamente, eu repensar como é que é a minha relação com as redes sociais e mídias, essa coisa toda, e eu estou provocando uma modificação que deve vir a partir do ano que vem, pensando até em plataforma de curso em AD. E para fechar, a ideia é que o valor total investido na produção do livro chegue até o final do ano, projeção, ano de crise, não sei se eu vou conseguir isso. O início do lucro só a partir do ano que vem e uma venda de 60% da tiragem até agosto do ano que vem, né? Um pouco mais. Como é que eu estou adotando? Eu vendo em cursos o livro, ou pelos correios, ou direto com o autor. Prestem bem atenção nessa última informação, direto com o autor. Olha aqui,
onde encontrar o livro em Fortaleza? Direto com o autor. Exatamente. O autor trouxe os livros de entenderam? Isso é produção independente. Mas assim, uma coisa legal também de vender o livro direto. Por enquanto ainda não tem. Não, tá certo. Tem a maquininha do Parque Seguro. Tá certo. Olha só. Uma das coisas bacanas desse processo de vender o livro é que o Aprenda a Organizar um Show, ele foi muito espalhado pelo mundo, mas eu não sei cadê isso todo mundo. Porque é gente dentro. Tudo bem, igual o impacto é muito legal. Mas eu já queria que com essa segunda publicação, poxa, foi vendido mais aqui, foi vendido ali, o pessoal tem nessa biblioteca, não tem naquela tal, então também centralizei, já que a tiragem não é tão grande, centralizei. Muita gente pergunta se eu não botar em livraria. Gente, não é vantagem botar em livraria. Não é vantagem. Eu vou dizer para vocês por quê. Se você é um autor famoso, é vantagem. Porque o cara entra e o livro de fulano. Se você é um dos 900 títulos que tem dentro da Livraria Cultura e que nunca vai ser o livro que está na frente, ali na porta, ele vai ficar parado lá. Você vai ter um custo de, onde é que eu deixei o livro, como é que ficou, daquilo um percentual para agora. Tem uma burocracia, eu digo isso que eu já tentei vender CD independente. E a burocracia para botar nos espaços culturais lá é similar. Então eu optei uma primeira tiragem fazer assim. A ideia é que depois vem o e-book eletrônico dele, e aí você automatiza essa venda por loja virtual e não precisa estar direto envolvido com isso. Bom, foram 3 histórias simples. A primeira, a vontade de trabalhar numa atividade, se realizando muito e se perdendo inicialmente muita paciência e energia mental. Foram 5 anos de muito estresse. Mas assim, ao mesmo tempo, aprendendo que a gente tem muito mais força do que a gente imagina. Isso é um negócio impressionante, assim, como a gente se imagina frágil para N coisas, mas às vezes a necessidade faz o cara descobrir que tem um leão escondido no bolso. A segunda história, a ideia também de, eu não sabia direito o que resultaria, se daria aquelas coisas todas de curso ou de grana e tal, mas de tentar, independente de... Você não tem ideia de quando eu comecei a lançar o primeiro livro, quantidade de gente que me chamou de louco, por que tu não faz edital, por que não tenta ler Rouanet, por que não sei o que lá, e eu queria fazer aquele negócio, não queria esperar 2, 3 anos de aprovação e tal, né? Eu não tenho nada contra as leis de incentivo, nem contra fundos públicos, mas eu acho que às vezes tem atividades que a gente quer realizar que elas são relativamente simples e que elas ganham uma potência quando a gente começa a realizar, né? Talvez até agora, se eu queira financiar uma segunda edição do Aprenda a Organizar um Show, toda a clipagem e o que resultou disso, se eu for apresentar, me facilite na avaliação de uma banca e tal. Então isso é uma coisa que eu também queria deixar para todos que estão aqui no curso, é que os projetos independentes, eles ganham muita força quando a gente vai atrás de dinheiro, de recurso, já realizando. Quando a gente tem que arrancar do zero, é uma competição quase que desigual, né? Porque o sistema capitalista, ele tende a destinar dinheiro para onde ele enxerga expectativa de continuidade e retorno. E tudo aquilo que nunca mostrou expectativa de continuidade e retorno, haja vista aí a questão da dificuldade dos jovens no primeiro emprego de se inserir, né? Tudo aquilo que não mostrou ainda alguma coisa é visto com desconfiança, com medo, com receio, com crise econômica mais ainda. Então eu dou um conselho. Quem puder, pega as moedinhas no bolso aí e faz alguma coisa com elas, porque isso pode chegar longe. Obrigado.